Estúdio CBN. Duas horas 47 minutos. A Secretaria de Saúde de Campinas projeta a redução dos casos de dengue a partir deste mês de maio, após ter registrado o pico de transmissão da doença entre os dias 7 e 13 de abril. Nós vamos entender melhor isso com o coordenador do Programa de Arboviroses de Campinas, Fausto Almeida Marinho Neto. Fausto, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Boa tarde para você. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. Estamos aí novamente. Nós que agradecemos por aceitar o convite. Falamos da tendência de casos de dengue daqui para frente, né? Porque nós estamos na maior epidemia da história, né? Ainda a gente vai falar daqui a pouco dos 100 mil casos, mas ter passado do pico já é um motivo para se comemorar na cidade ou o alerta segue ligado? Afinal de contas, continuamos em estado de emergência, Fausto. Exatamente. Olha, a gente fica um pouquinho aliviado, porém o alerta ele tem que permanecer, né? A gente está ainda com uma temperatura acima do esperado para o período, isso pode colaborar aí ainda com a reprodução do mosquito, por isso que a gente pede aí que a população ainda se mantenha atenta à apresentação de sintomas, né, febre mais algum outro sintoma, procurar serviço de saúde e também aí com aqueles cuidados semanais aí, evitando os focos de água parada em suas residências, locais de trabalho e lazer. Hoje a gente está com um número de mais de 80 mil, Fausto, e tem aquela expectativa de ultrapassar 100 mil casos, né? Claro que hoje, se a gente pensar, olha só como é, né? Se a gente pensar em 20 mil casos daqui para frente, até o fim do ano, né? De maio a dezembro, a gente vai estar falando de um número baixo pelo que aconteceu, né? Mas até em cima dessa sua resposta sobre a questão de manter o cuidado com os criadouros, essa luta está longe do fim ainda. Exatamente. A gente está na expectativa aí para que o frio ele venha de uma forma mais intensa, né? O frio ele diminui a atividade do mosquito, e aí que a gente tem, então, de fato, um decréscimo bem acentuado da nossa curva de transmissão nas próximas semanas. Os meses mais frios, a gente praticamente tem pouquíssimos casos, e a gente está vendo, né, essas mudanças climáticas que estão acontecendo, elas têm colaborado, né, para a transmissão de doenças como a dengue, o que nos faz aí um pedido para a população, principalmente agora, na entrada do segundo semestre, quando a gente passa esse período aí da nossa maior concentração de casos de dengue no ano, é um período em que a gente tem que olhar ainda com mais cuidado para os nossos ambientes aí com relação a tudo que possa acumular água. É o momento da gente, de fato, interromper e acabar com o mosquito, né, no segundo semestre, para que no próximo ano, no próximo verão, a gente tenha aí menos mosquitos circulando, menos a doença circulando, e a gente tenha um impacto com menos casos também. Então, não é, apesar dos casos baixarem, o número de casos baixar aí no segundo semestre, não é um momento da gente descuidar também, não. Muito pelo contrário. Pois é, tivemos já 23 mortes confirmadas, né? Mesmo as que foram confirmadas essa semana, elas já são de um período anterior, mas até nesse período de pico, né? Até o dia 13 de abril, as últimas, pelo menos, que foram registradas, né? Essa tendência de mortes também, agora ela deve diminuir junto com a incidência dos casos também? Desculpa? Como... Eu perdi o finalzinho, desculpa. Sim. 23 mortes, né? A gente já ultrapassou, no meio de maio, a gente ultrapassou já o número de mortes pela dengue do maior problema, né? Que foi em 2016, né? Agora a tendência também é que não tenhamos muitas mortes aqui para frente com essa queda no número de casos que já é esperada. Isso, a gente tende a concentrar, né, inclusive os óbitos, aí no período de maior incidência de casos também, né? A gente vê que a maior parte dos óbitos, elas ocorreram aí no início dos sintomas entre março e abril, né? E a gente tem um tempinho até fazer toda a investigação, saírem os resultados laboratoriais aí que confirmam de fato o óbito, né? A gente lamenta muito aí, deixa a nossa solidariedade para as famílias, que são vidas
perdidas aí pela dengue, e agora a gente espera-se que tenha um menor número também, diminuindo aí os casos, a gente vai ter também menos casos de óbito, porém, fatidicamente, já passamos aí o nosso pior ano epidêmico, né, inclusive com o número de casos também, que foi 2015. Sim, exatamente. Questão das vacinas, né? A gente vai ter uma distribuição maior, ainda continua para o público de 10 a 14 anos, né? Não tem muita tendência de mudar isso, Fausto? A gente está acompanhando as orientações do Ministério, né? Estamos esperando aí que no ano seguinte a gente tenha um maior aporte de vacina, com isso a gente possa ampliar as categorias de idade para vacina, mas por enquanto a gente continua aí na idade até os 14 anos, e pedindo aí para a população levar, né, essas crianças, adolescentes, para tomarem a vacina, que é um fator de proteção individual aí muito importante. E esperamos aí que no próximo ano a gente tenha uma quantidade maior e possamos vacinar um público mais diversificado também. Como é que se diz, esse número reduzido ou esse público reduzido é por causa da quantidade de doses, né? Exato, a gente recebeu um quantitativo inicial aí muito pequeno, né? O Ministério da Saúde recebeu um quantitativo menor, por isso acabou priorizando uma faixa etária específica, para poder que conseguisse, né, vacinar uma grande quantidade de pessoas dentro dessa faixa etária, e aí agora com o maior número que a gente espera de recepção desse imunobiológico, a gente espera que consiga ampliar as faixas etárias e proteger também aí outros grupos contra a dengue. Fausto, a gente tem reportado, tem visto aqui unidades de saúde lotadas, né? Por causa, juntou tudo, né? Influenza, que já tem campanha de vacinação, Covid, que vai e vem, mas a pandemia nunca acabou oficialmente, e a dengue principalmente, que é essa epidemia que a gente está falando aqui já há algum tempo. Para essas pessoas, né, que têm sintomas leves da dengue, a arboviroses, ela recomenda que elas vão até um centro de saúde, a um pronto-socorro, ou algumas medidas paliativas dentro de casa podem evitar essa superlotação e talvez até mais sofrimento de quem está com dengue? Bom, é uma questão complicada, né? Se eles dessem uma folguinha, né, trabalhasse pelo menos um por vez, a gente ficaria mais desafogado no sistema de saúde. Infelizmente, todos os vírus circulando ao mesmo tempo, né? Então, para essas pessoas que têm essas múltiplas suspeitas, dengue, covid, influenza, a gente tem uma apresentação leve, inclusive, também, a gente solicita que essas pessoas com febre, dor de cabeça, febre, dor no corpo, procurem a unidade básica de saúde, o centro de saúde, preferencialmente. Lá eles vão receber as orientações de como conduzir aí, qual medicação tomar, né? A gente não indica a automedicação, o volume correto de líquidos que tem que se ingerir. Para dengue, né, a hidratação ela é muito importante, então é muito importante que a população aí que está apresentando esses sintomas siga as orientações médicas com relação ao volume de água a ser ingerido diariamente, isso salva vidas, né? E aí, caso apresente, então, algum sintoma de agravamento, uma sensação de desmaio, vômitos persistentes, dor abdominal, sangramentos, aí a gente pede que essa pessoa procure imediatamente um pronto atendimento, um pronto-socorro, para reavaliar os sintomas e receber o tratamento adequado nessa instituição de saúde. Portanto, dá para trabalhar com isso, né? Nem sempre, nem em qualquer caso, precisar ir até um centro de saúde, mas sim com sintomas mais fortes, vamos dizer assim. É mais ou menos essa palavra que a gente pode deixar para a população. Fausto. Isso, a gente pede que eles procurem a unidade básica. A unidade básica vai passar um tratamento que é feito em casa, seguindo aí as recomendações, a pessoa consegue se hidratar e tomar medicação em casa e conseguir ter a remissão dos sintomas e a cura aí, né? E no agravamento, outras unidades de emergência estão disponíveis. Então, cuide, não negligencie os sintomas. A dengue é uma doença que ela pode ser grave e ela pode matar. É isso, se não for cuidada. Fausto Almeida Marinho Neto, coordenador do programa de arboviroses de Campinas, sempre conversando aqui com a gente, trazendo orientações à população. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista aqui no Estúdio CBN. Fausto, uma boa tarde para você. Boa tarde, Marco. Obrigado a você e a todos os ouvintes.
Um abraço. Agora, 2h57, a gente vai para o intervalo, para o Repórter CBN e volta já já.